Você já passou por um dia onde sabia exatamente o que precisava fazer, mas aí por algum motivo você foi estendendo isso, né? E não conseguiu. Aí você abre o celular por 5 minutinhos, só 5 minutinhos, né? Vou mexer aqui, aí começa a olhar feeds, abre Facebook, abre YouTube, abre principalmente os aplicativos de informações rápidas. Só 5 minutinhos. Era tudo que você precisava. E quando pisca o olho, já se passaram algumas horas, 2 horas, 3 horas. Aí no final, o dia acabou, você ficou sem fazer nada e ainda se sente exausto, com um peso gigante nas costas. Mas a sua tarefa ainda continua lá, sem você ter o que fazer. Se você se identificou, já deixa eu te dizer uma coisa, tá? E isso que eu vou dizer talvez pareça até estranho, mas você não é preguiçoso. O seu problema não é falta de gerenciamento de tempo. E a verdade que ninguém te conta é que a procrastinação, ela não é uma falha no caráter. Ela não é uma falha no caráter. Ela é um mecanismo de defesa do cérebro. Pessoal, eu busquei por isso por muito e muito tempo. E há alguns anos eu cheguei nessa conclusão, fiz alguns testes. Fica até o final que eu vou estar explicando vocês aí também alguns macetinhos para poder lidar com isso aqui. E como eu ia dizendo, na verdade a procrastinação ela não é uma falha no seu caráter não. Ela é um mecanismo de defesa do seu cérebro. Para você poder estar regulando, acho que essa é a melhor palavra para estar usando, regulando as suas emoções. Olha que loucura, eu vou tentar dar um exemplo. O nosso cérebro, ele sempre foi moldado nos nossos ancestrais. E isso durante milhares de anos, né? E tudo para poder buscar prazer imediato. E você, com isso, começa a fugir de qualquer desconforto. Isso é natural nosso. Isso faz parte da gente. Porque no passado, o desconforto, ele significava perigo de morte, digamos assim. Eu estou tentando usar as palavras que a imaginação de vocês possa poder assimilar da melhor forma, tá? Então, sabendo disso, ok. Hoje, quando você olha para uma tarefa mais difícil, e quando eu digo difícil, às vezes não é nem uma tarefa complexa, mas algo como simplesmente estudar para uma prova, talvez montar um relatório ou organizar suas finanças. Dessa forma, o seu cérebro não enxerga uma tarefa, ele enxerga como uma ameaça. Deixa eu colocar até aqui, tá? A ameaça. Deixa eu trocar a caneta agora. Uma coisa muito importante. E com isso, ele antecipa o tédio, o medo de falhar, a ansiedade, talvez por não saber, ou talvez a ansiedade de não saber por onde começar. E para te proteger desse sentimento ruim agora, a sua mente ela já te leva lá no subconsciente dizendo algo como isso, fuja disso, né? Vá buscar por algo em outro lugar, algo que venha te trazer um prazer imediato. E é exatamente aqui que você entra em uma armadilha. E essa armadilha ela é silenciosa. O círculo ele se torna vicioso, juntando a procrastinação ansiosa, que começa a funcionar em 4 passos. 4 passos, tá? Atenção a isso aqui. E o passo 1, ele é o gatilho. Por quê? Você se depara com uma tarefa e ela te gera um conforto de imediato, uma ansiedade. Aí para poder fugir disso, você vai para o segundo passo,
O que seria esse segundo passo? Então aqui é o gatilho. No segundo passo aqui seria o alívio imediato. Você já percebeu que começa a buscar por qualquer coisa que te cause algo mais confortável do que aquela tarefa que você precisava fazer? Com isso você começa até a lavar a louça, arrumar o quarto e mais ainda, o que é mais grave, você começa o quê? A pegar um feed e rolando para cima. E nesse momento o seu cérebro ele se sente seguro e relaxa. Só que aí o problema de tudo é o terceiro. Deixa eu colocar até aqui, ó. Estender um pouquinho isso. É o terceiro, que é onde surge a culpa. Olha que armadilha isso, tá? Então você vai perceber que o tempo passou, você não fez nada e aquela ansiedade inicial ela volta duplicada. Ela volta 2 vezes maior, 2 vezes mais ansioso. E isso vem automaticamente também acompanhado de uma frustração gigantesca. O que vai levar, agora aqui, ó, quarto passo. E esse aqui é o mais perigoso, que é onde você fica sob pressão. Porque nesse momento o prazo ele se torna mais curto para aquilo que você precisava terminar, a tarefa fica ainda mais monstruosa, ela fica ainda maior, mais difícil de fazer e isso te gera ainda mais ansiedade. Aí adivinha, você vai, foge de novo e você fica preso nesse ciclo, entende? Eu dei uma virada aqui na página, agora vamos dar uma continuidade para onde eu vou ensinar para vocês aonde eu vou ensinar para vocês, né? Vou colocar aqui como macete, igual quem joga videogame aí sabe, né? O que é? Para você poder quebrar aquele ciclo no qual a gente estava falando agora mesmo, você não precisa de nenhum aplicativo, força de vontade pura, de mais força de vontade pura, né? Você precisa, na verdade, enganar a resistência inicial do seu cérebro. Então, você vê como é que as coisas parecem tão complexas, onde você precisa enganar uma resistência natural que existe no nosso cérebro. E a melhor forma que eu estou colocando como experiência pessoal nisso aqui, tá? É uma forma que para vocês poderem utilizar e vocês vão perceber que ela é muito eficaz. A melhor forma de fazer isso é usando uma estratégia que você utiliza um baixo padrão de 5 minutos. O que seria isso? O que acontece? O seu cérebro ele entra em pânico porque você diz a ele, é como se você dissesse a ele, né? Assim, vou sentar aqui e estudar por 4 horas. Aí você precisa estudar lá por 4 horas e isso gera um incômodo muito grande. Isso assusta. Em vez disso, faz o seguinte, é como se você estivesse fazendo um trato com você, tá? Você não vai fazer as 4 horas. Você vai chegar e entrar num acordo com o seu cérebro. Diga para si mesmo, tá? Olha só essa frase. Eu vou abrir. Isso eu tô dando um exemplo de estudo, tá, pessoal? Vou abrir esse caderno. Se vocês quiserem anotar isso, podem anotar. E me dedicar, desculpa aí os erros, me dedicar a isso por apenas, olha como é que é importante isso aqui, tá? Essa palavra que é apenas 5 minutos. Por apenas 5 minutos. E depois disso,
você vai dizer para si mesmo, completando aqui, ó. Depois de 5 minutos, se eu quiser parar, tenho permissão. Olha que interessante isso aqui, hein? Pode ser muito interessante, que eu utilizo muito. Tem pessoas que não utilizam isso não, mas eu utilizo. É você se dar permissão de fazer algo diferente durante esses 5 minutos. O que seria isso? Você pegar um papel simples e rabiscar, fazer um desenho, nada que leve muito tempo. Você pode simplesmente escrever alguma frase boba, alguma frase que veio no seu pensamento. E o objetivo final não é você começar a desenvolver uma tarefa com perfeição, é você começar. E o que vai acontecer aqui? Depois de mais ou menos, quando você passar ali dos 3 a 5 minutos, isso aqui vocês podem utilizar com tudo, com algum tipo de estudo, algum tipo de tarefa, algum tipo de treino. Depois desse tempo aqui, o seu cérebro, ele vai perceber que o monstro, né, entre aspas, ele não era tão grande assim. Aí o que acontece? A sua ansiedade, ela vai baixar, o foco ele vai entrar mais em ação e na maioria das vezes, isso quase sempre, tá? Você vai continuar trabalhando por um tempo muito maior sem nenhum sacrifício. Experimenta, só faz esse teste aí. Depois vocês colocam nos comentários. Só experimenta abrir um livro para você poder ler dois parágrafos. Você lê 2 parágrafos e se dedica a apenas esses 2 parágrafos. E depois disso, você se permite a realizar alguma coisa. Com isso, você vai perceber que você consegue ler muito mais do que esses 2. A dificuldade está no início porque existe esse mecanismo natural no nosso cérebro. Então, o que se torna muito importante aqui nesse vídeo? Eu quero que vocês entendam que a procrastinação, ela não define a sua capacidade. Ela só mostra que você é um humano e que sua mente ela está tentando se proteger, só que de forma errada, porque foi a forma com que nós lá na nossa ancestralidade nós aprendemos. E na próxima vez que você travar, apenas diminua o tamanho do monstro. É como se você tivesse que fazer uma tarefa de 2 horas e o seu cérebro ele vai te pregar peças com isso, ele vai ver aquilo como um perigo. Então você só diminui para 5 minutos. Se esse vídeo aqui fez sentido para você e te ajudou a entender melhor a sua própria mente aí, deixa um comentário aí dizendo se foi útil, se não foi, o que vocês querem se aprofundar melhor, que tipo de dica, o que está te dificultando, né, no seu dia a dia. E já peço também para você se inscrever no canal e seguir essa jornada para você poder buscar o seu sucesso, seja em qual área for. Porque, como eu sempre digo, não adianta você ter apenas intenção. Você precisa de hábitos e você precisa treinar o seu cérebro para isso. Como eu sempre digo, não adianta você viver comprando cursos, você adquirir conhecimento, não colocá-los em prática, porque muitas das vezes a sua própria mente ela está te impedindo. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.